meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Faço sempre essa introdução para nós não perdermos o que se chama de ritual de entrada. Então, estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele encontro nosso de toda semana, ou quase todas as semanas, onde nós procuramos trazer pessoas importantes, pessoas que tenham boas informações para nós, que somos integrantes da sociedade alagoana. Hoje fiz o convite e ele aceitou. Estou trazendo um defensor público, um integrante da nobre e altaneira carreira dos defensores públicos, para bater um papo conosco sobre as dificuldades, as vicissitudes, as questões, os conflitos intersubjetivos que atingem os menos favorecidos. Porque é importante também nós lembrarmos que os menos favorecidos também têm seus conflitos, têm suas necessidades, têm suas premências, têm suas frustrações. É isso que nós vamos tratar aqui. Para não perdermos tempo, meu caro Fabrício Leão Soto é um bom baiano, é um dos bons baianos, como tantos que existem por esse Brasil afora, pelo mundo afora. É lá da terra do nosso Castro Alves. Você não é um soteropolitano, você é baiano, né? Sou baiano guanambiense. Guanambiense. Morei muito tempo em Salvador. Então eu quero te agradecer a presença, você de forma muito fraterna, conversamos por telefone, você disse, não, eu vou sim, e fixamos mais ou menos o campo onde nós vamos navegar. Então eu quero te agradecer em meu nome, em nome da televisão, em nome dos telespectadores, e já quero deixar à vontade, meu caríssimo Fabrício, permita chamá-lo assim, para você fazer uma primeira manifestação, qualquer que seja, curtinha, para criar uma certa empatia com os nossos telespectadores. Essa câmera 2 aqui, por favor. Professor Jerônimo Roberto, primeiramente eu queria agradecer. Esse professor é por sua conta e risco. Mas então eu vou assumir o risco. Tá bom. Então, professor Jerônimo, eu queria agradecer primeiramente aqui O agradecimento é nosso. O espaço dado à Defensoria Pública, né, para que a gente possa aproveitar uma oportunidade. Isso aqui é uma grande oportunidade para que a gente traga aqueles temas que são importantes e sensíveis para a Defensoria Pública e principalmente para quem a Defensoria Pública trabalha e serve, que é a população necessitada alagoana. Então, eu queria dizer que é uma imensa satisfação estar aqui e espero contribuir um pouco com os assuntos que nós vamos caminhar aqui e tratar. Com certeza você vai contribuir. Mas o agradecimento é nosso. Isso aí você pode ficar certo. Nós podemos até nos reciprocar em agradecimentos, mas o agradecimento é nosso. Mas, meu caro Fabrício, a primeira coisa que eu queria falar contigo é a respeito das suas origens, para que eu e os nossos telespectadores, saibamos de onde você vem, sua origem. Fala aí pra gente como é que foi. Você não é de Salvador, você é do interior, né? Eu nasci numa cidade do interior da Bahia chamada Guanambi. Guanambi. Onde preservo minhas memórias, meus amigos, né? Que isso é o importante da vida. É grande a cidade? A cidade é aproximadamente 90 mil habitantes. E aos 14 anos fui morar em Salvador, onde cursei o segundo grau científico e posteriormente ingressei para estudar Direito na Universidade Federal da Bahia. E aí passei mais 14 anos. Já foi sua primeira opção Direito? Foi minha única opção. A única opção. Fiz um único vestibular. Certo. E meus irmãos são médicos, meus pais talvez julgassem também que eu fosse optar. Seu pai é médico? Meu pai é engenheiro. Engenheiro civil? Meu pai é engenheiro agrônomo. Agrônomo, certo. E minha mãe bancária. Certo. E eu fiz o único vestibular na Universidade Federal da Bahia para Direito, com toda a convicção, com muita alegria, tive êxito e fiz 5 anos lá de Direito. Na UFBA, né? Na UFBA. A famosa UFBA. O professor Calmon, que eu sempre digo aqui, já disse várias vezes aqui, que para mim foi um mestre inspirador. Você teve contato com ele? Tive. Porque você é muito jovem. Você teve contato com ele? Tive. O professor Calmon, já com a idade muito avançada, mas sempre muito lúcido. Exatamente. Com aquele estilo muito peculiar. Exatamente. Mas ele era meio elétrico, magrinho, né? Era uma pessoa de um tirocínio incrível e foi nosso professor na área de prática civil, né? E as aulas dele são memoráveis. São incríveis porque muito inteligente, muito culto, muito versado.
e ao mesmo tempo com aquele senso agudo e irônico que Exatamente, precisa povoar o dia a dia, né? Então, um senso de humor incrível. E tivemos essa honra de ter um contato com uma pessoa como o professor Ele era um crítico Calmon. mordaz do judiciário. Aliás, ele era um crítico mordaz de todo mau operador. Ele era um crítico ferrenho, né? Eu como sou mais antigo do que você, e eu tive com o professor Calmon algumas vezes. Numa das vezes, bem próximo, eu tive a oportunidade de jantar com ele em Arapiraca, ele fazia uma palestra, e eu fui assistir, eu era juiz no interior, e saí lá do interior, Santana de Ipanema, para Arapiraca, e aí nós jantamos, quem organizou, doutor Geraldo, vem para cá, e eu fiquei sentado com ele, e se você percebeu, é só um detalhe, você sabe que ele perdeu um dedo, né? Sim. Você sabia disso? Sabia. E eu sou um indivíduo terrivelmente fixado em detalhes, né? Eu perguntei, professor, como é que foi esse negócio desse dedo? E ele me contou que ele era promotor numa cidade chamada Amargosa. Sim. Você conhece Amargosa? No Recôncavo da Bahia, famoso São João, inclusive. E ele viajava ele me disse, com maior tranquilidade, eu viajava com o juiz, ele era promotor de justiça. Sim. Eu viajava com o juiz no Fusquinha. E ele disse que, num determinado ponto da estrada, o Fusquinha apagou fogo. E ele dizendo, né? Eu metido a mecânico, abri aquela malazinha atrás. E quando eu estava mexendo ali, o magistrado ligou, deu partida. E aquela roda a falange. Pegou, foi. Eu digo, mas que negócio danado. O senhor ficou aborrecido com o juiz? Não, porque ele devia ter tido os cuidados e tal. Aí você, como é que você chegou aqui em Alagoas, meu caro Fabrício? Eu, em 2009, eu prestei o concurso para a Defensoria Pública aqui do estado de Alagoas. Foi um concurso, inclusive, teve 3 prorrogações, né? Eu me inscrevi já na última e tive a sorte, porque foi um concurso bastante concorrido. Eu lembro que naquela época, eu lembro do seu concurso, porque algumas pessoas da minha amizade fizeram também o concurso. Um deles era o nosso caríssimo Ricardo Melro, que ele é do seu concurso, e ele foi meu aluno na faculdade, e ele fez esse concurso, eu me recordo, e outros também, que não me ocorre agora o nome, mas eu me lembro de pessoas do Rio Grande do Sul, do Rio, de São Paulo, transitando por aqui na orla, e é um negócio interessante, foi a primeira vez que eu pude perceber, assim, de forma muito próxima, o fenômeno da globalização. Nós tivemos aqui, tanto que isso que o senhor fala, refletiu-se nos colegas que foram aprovados, né? Nós temos colegas hoje aqui praticamente de todos os estados. Então, foi um concurso que eram 24 vagas, mas foram quase, não me lembro se foram 11 ou 14 mil inscritos. Eu gosto desses números. E que vieram fazer a prova foram, acho que, 6 mil pessoas. Esses dados são públicos, são pesquisáveis, né? E eu tive essa alegria de conseguir êxito aqui. Pode ficar certo, você venceu uma batalha. E a gente hoje integra aí, já tenho desde 2011 aqui nessa caminhada, conheci aqui, fiz minha vida, minha família, grandes amigos que conquistei. O Ricardo, por exemplo, é um grande colega e um querido amigo, né? Então, Ricardo Mel. Temos nessa caminhada aí, dentre outros, né? O Carlos Eduardo, o Daniel, a Mariana. Você chegou a andar pelo interior de Alagoas? Quando você veio para a Defensoria? Eu passei rapidamente por São Miguel dos Campos. São Miguel. Passei 6 meses em São Miguel dos Campos e logo vim para a capital. Nós tínhamos uma carreira ainda com uma necessidade muito grande de ser preenchida, né? Certo. E ainda tinham muitos cargos, ainda hoje temos, né? Muitas vagas. Naquela época, os colegas que faziam, que eram aproximadamente 27, eles, eu rendo todas as homenagens e todo o respeito, porque praticamente tiravam coelho da cartola e fazer marcha, que ia correr a todo mundo, atender todas as pessoas. Hoje somos 84 e ainda temos um déficit, né? A Defensoria precisa expandir para servir a população. Tem um concurso programado, Fabrício? Nós não temos concurso programado, mas tivemos um concurso em 2017, né? E os colegas foram nomeados naquele ano, 2016, 2017. E em outubro de 2018 eles já tomaram posse e nós conseguimos, inclusive, doutor Jerônimo, chegar. Isso é um marco para a gente que nós falamos com muito orgulho.
conseguimos integrar um rol seleto de defensorias que estão em todas as comarcas do estado de Alagoas. Isso, para a gente, é um motivo de orgulho pelo senso de dever de servir à população. Então, foi com esse último concurso que conseguimos chegar, mas é uma carreira ainda que precisa de atenção do poder público, né, para a estruturação. Porque a defensoria tem origem na Constituição de 88, não é isso? Exato. Mas ela só veio mesmo criar corpo, já foi bem depois, né? Isso. Em Alagoas, por exemplo, ela começa em 2003. 2003. Né? E temos aí essa caminhada de construção, depois, né? De luta. O senhor conhece bem, nós estamos no dia a dia aí, labutando com as dificuldades, mas prestando um serviço que acreditamos que sempre tem espaço para melhorar, mas que tem um certo nível de excelência e de respeitabilidade. Eu tenho um assunto a abordar com você, um tanto quanto nevrálgico, mas por enquanto eu ainda quero tratar com você da questão do seu ingresso na Defensoria Pública. Nós temos uma grande audiência de recém-formados e de estudantes, claro, às vésperas de colar em grau. Existe alguma mágica, mágica eu estou dizendo entre aspas, existe alguma fórmula de você se preparar para fazer um concurso e ir para o concurso com uma perspectiva de êxito? Deixa eu explicar rapidamente, me permita. Claro. Quando eu fui fazer concurso, eu tinha a consciência de que qualquer concurso que eu fizesse, eu ia com real possibilidade de ser aprovado. Podia não ser. Perfeito. Mas eu não era aquele aventureiro que chegava lá de véspera, não. Eu ia e eu sabia que eu podia ser aprovado. Eu podia até não ser. Também nunca tirei essa possibilidade do insucesso. Claro. Existe algum iter, algum caminho para o indivíduo chegar no concurso com perspectiva de sucesso? Eu sei que hoje existe esse mercado de métodos, né? Enfim, as pessoas tentam refinar o seu modo de como conseguir êxito em alguma atividade. O que eu poderia falar foi o que fiz para mim, foi procurar uma formação mais conceitual e menos preocupada com estar atarantado com muitos dados, eu gosto muito de metáforas e de analogias, então não se preocupar muito em ter muitas folhas na mão. Procurem ter uma raiz, um bom tronco, galhos, e aí você estrutura essas informações, que são as folhas aqui na nossa metáfora, em torno desse galho. Então, ter uma formação, inclusive durante a preparação no concurso, mais conceitual, né? Esquecer um pouco essa aflição de estar com excesso de informações na ponta da língua. Naturalmente, elas são muito importantes, mas elas precisam estar compondo um sistema. Então, a primeira coisa é ter essa visão mais conceitual na formação. A título de técnica mesmo, por exemplo, eu me dedicava a pegar algumas matérias mais centrais e fazer resumo. Eu acho que isso é uma atividade que lhe permite ter você tem uma abordagem um pouco mais compreensiva. E você fixa melhor, né? Você fixa melhor e você tem mais apreensão. Você não fica confiando apenas no seu fator memória. Você tem uma visão realmente mais compreensiva e mais conceitual. Isso lhe dá uma boa capacidade de discernimento, que eu acho que é o que precisa, né? O concurso está muito cercado de mística, mas assim, como o direito, de modo geral, hoje vive muito sob influxo de modas, né? Se me permite aqui, eu falaria muito rapidamente que a gente precisa voltar a algumas tradições e voltar à erudição e voltar à tradição. E sem nenhum demérito às modas, mas não ficar com uma visão, com o zoom, né, com foco somente em cima dessas modas. Então, os métodos tradicionais, sentar, ler com essa visão mais conceitual, mais compreensiva, como técnica, eu sugeriria, assim, muito modestamente, não tive muito percurso em concurso, graças a Deus tive uma rápida aprovação, mas eu me vali dessa técnica de fazer resumo. Agora, sobretudo é você também estudar. Sim. Você não pode querer fazer os resumos, você tem que dedicar. Você acha que quantas horas o indivíduo deve estudar por dia para se preparar para um concurso? Existe isso? Um preceito básico, né, até de geral, é do nada, nada vem. Então, sem estudar, não adianta método mágico. Então, a primeira coisa é a pessoa não entrar nesse tubo, né? Não entrar em promessas mirabolantes. Tem que sentar e tem que estudar. E eu adotava como técnica, eu traçava um determinado conteúdo a cumprir e não media a hora. Você fazia metas, né? Você estabelecia metas para você próprio. Preciso concluir jurisdição, competência, não ficava muito
isso vai demorar X horas. Tinha dia que eram 12 horas, tinha um dia que eram 2. Então, fazia por cumprimento de meta, não ficava me afligindo, impondo uma restrição, mas esse foi o meu método, né? O importante é ter constância, você fazer essa base e ter constância, que eu acho que é fundamental. Também a preparação, você deve procurar fazê-la a longo prazo. O imediatismo é um mal, né? Em qualquer campo. O indivíduo assim, não, vai ter concurso, exemplo, para Ministério Público no dia 20 de janeiro de 2021. Não, quando chegar em novembro eu vou me preparar. Aí eu acho difícil. É um temerário, né? Hoje é muito, tudo, as carreiras têm um nível de exigência muito alto, todas, né? A concorrência é muito acirrada e muito qualificada. Então, o indivíduo deve evitar essas aventuras. E uma outra coisa que eu sugeriria também é não ficar tirando para todos os lados. Ele tem que traçar mais ou menos um paralelo de atividades mais próximas, Ministério Público, Magistratura, Defensoria, Procuradoria e ponto. Se ficar ampliando um leque muito grande, você se dispersa e você perde um pouco desse foco. Fabrício, eu já disse aqui, e os telespectadores vão de me perdoar, porque sempre vinha momento isso, que há coisas que eu li em determinado momento da minha vida e não esqueci mais. Há um grande brasilianista, eu falei aqui, Thomas Skidmore, ele morou aqui no Rio há algum tempo, faleceu, ele morou aqui no Rio, ele morou no Rio há algum tempo, e para você ter ideia, para ele estudar a sociedade brasileira e na questão das favelas, foi morar dentro de uma favela. Não sei como não trucidaram ele para lá. Ele morou lá, acordava lá de manhã vendo o povo e tal. Mas o interessante disso aí, ele fez uma obra de 3 volumes. O interessante é que o primeiro volume, o prefácio, foi feito por um embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E o embaixador disse uma coisa interessante, e eu faço questão sempre de levar para os nossos telespectadores. É uma questão cultural. Lá nos Estados Unidos, o jovem, quando ele ingressa no curso de Direito, por exemplo, ele já se prepara, é cultural isso. Ele, desde o início, ele já direciona as suas energias, as suas boas energias. O seu foco, né? O seu foco para ser promotor, para ser defensor, para ser magistrado. Ou seja, ele vai, desde aquele momento inicial, convergindo, como você bem falou, o seu foco para aquela meta optata dele. Você já, na sua formação acadêmica, você também já direcionou ou apenas você... Não direcionei, mas assim, eu tinha uma certa compreensão de que eu precisava ter um escopo de algumas carreiras para seguir, né? E tenho muito respeito, muita admiração por todas, mas eu acho que a minha verve, se eu pudesse dizer assim, é uma verve mais de postulação. Então, eu tenho a maior admiração, por exemplo, pela magistratura, admiração mesmo e respeito. Não é floreio aqui, não. Claro. Mas eu tenho essa... Não é jogando confete, não. Não é jogando confete, mas eu tenho essa... É da minha natureza, é do meu ethos, né? Do meu modo de ser, essa atividade mais de gostar de argumentar um pouco. E então, as atividades postulatórias ali, Defensoria, Ministério Público, Procuradoria, são carreiras que cogitei nesse período. E aí sim eu dei esse foco, fiz esse direcionamento mais voltado para isso, com todo o Fabrício, e uma coisa na distância, eu também já disse isso aqui, né? Houve uma época na minha vida, e acho que todo mundo, né? A gente tem uma incerteza danada, né? Quando a gente é rapazinho, quando entra na adolescência, se os nossos pais estiverem cobrando ali por perto, como era o meu caso, o velho meu pai cobrava, então aquilo incutia em mim uma incerteza danada. E eu não sabia o que eu ia ser na minha vida, e esse não saber o que eu seria na minha vida me dava um estressezinho, viu? Meus 14, 15 anos dava um estresse. Então, fica, meus caros telespectadores, a mensagem do nosso Fabrício, que é preciso que o indivíduo mantenha um foco. Se quer chegar, né, ao alto da montanha, ele tem que manter o foco, tem que pegar as suas energias boas e direcionar seu esforço pessoal, direcionar, perseverar. Fugir de mágicas, né? Que isso não existe. Exatamente. E tentar... Se fiar no empenho e na dedicação, é isso que constrói. E tentar procurar uma boa, na área do direito, uma boa... Existem várias carreiras, né? Sim. Existem vários concursos por esse Brasil afora, todas as carreiras nobres, importantes, para que ele venha poder passar por essa vida com um certo conforto. Quando eu digo com um certo conforto, é você
sair da aventura. Eu fui advogado 12 anos, né? Então, o velho meu pai, que é o norte que eu tenho sempre. Sim. Roberto, advocacia é aventura. Como aventura? Olha, ele me dava uma aula, né? Meu pai não era filósofo, não era nada, mas ele dizia, Roberto, é aventura. Tinha um acervo de sabedoria de vida grande, Você né? tem hoje, amanhã não tem. Você está ao sabor do cliente lhe procurar. E colocava inúmeras dificuldades. Falava da juventude. Quando o cara é jovem, todo mundo quer o trabalho do indivíduo. Mas quando o cara envelhece, ele perde naturalmente e por aí vai. Então fica essa mensagem para meus caríssimos telespectadores mais jovens, mais novos, para encarar isso com veemência. Porque nessa vida que é tão curta, né? A gente tem que passar por ela com uma certa tranquilidade. Bom, vamos falar agora da nossa Defensoria Pública. Eu sei que a Defensoria é algo que realmente requer muito dinamismo e muita energia. Eu passei por uma comarca aqui substituindo, chamada Piaçaba Sul. E um dia, eu não encontrei mais essa colega sua. Um dia eu estava lá fazendo as audiências e tal, era uma casa. O fora era uma casa. E quando eu fui assim na cozinha, aí eu tenho que ir para trás, tinha uma multidão. Atrás, porque a casa ia de um lado a outro da rua. Aí eu perguntei, o que é isso aí? Ela disse, é a Defensoria Pública. E eu fui lá, essa imagem, elas vão ficar na minha retina até o fim dos meus dias. Quando eu cheguei lá, tinha uma jovem, ela sentadinha lá, uma multidão, meu amigo. Eu entrei, doutora, tudo bem? Tudo bem. E ela lá atendendo muita gente mesmo. Falei com ela, acho que é do seu concurso ela, viu? E ela me falou que era de Sergipe. Ela me falou de Sergipe. Eu tive esse contato com ela tão breve, nesse dia mesmo, eu a convidei, vamos almoçar. Você sabe que o juiz tem que ter amizade, tem que ser amigo. Temos todos que conviver ali de forma muito harmoniosa, né? E nós fomos almoçar, ela me falou, não sei se ela está aqui na capital, mas me impressionou, ela sozinha ali, acho que tinha uma pessoa ali ajudando a ela, que a prefeitura cedeu, e ela atendendo aquele pessoal. Como é que está a nossa defensoria hoje, doutor? De partida, a defensoria, ela tem, por ser uma instituição muito jovem, né? Ela tem ainda essa necessidade de se estruturar, né? Nós precisamos ainda dessa visão do governo, do Estado, da Assembleia, que tem sido parceiro, sem dúvida, nesse crescimento. Mas a defensoria, ela tem essa peculiaridade. Ela, do sistema de justiça, todas as carreiras, talvez pelo volume e pela própria propensão dela, o desenho que ela tem esse contato epidérmico, né? Esse contato de pele a pele. Muito próximo, né? Com o cidadão. E tem que ter, não pode deixar de ter nunca, né? Acho que, inclusive, nos traz a capacidade de poder fazer como o autor, que o senhor falou que foi para dentro de uma favela, mas essa capacidade de ter o olho, de ter o olho, a visão e poder propalar a voz de quem sofre, olhando o seu sofrimento concreto, né? Vivenciando, ouvindo. Então, a defensoria, eu acredito que esse é um dos seus elementos de força e que nos dá esse combustível, né? Para poder ecoar a voz a partir do que concretamente se apresenta. Nelson Gria chamava de próximo do clamor das ruas. Próximo do clamor das ruas. Da necessidade então, de cada um. Nós somos, se a gente pudesse assim, desenvolver um pouco essa visão da defensoria e já pegando pela Constituição, a gente tem, nesse processo de construção histórica, né, o senhor demarcou muito bem a Constituição de 88, ela é um marco e quando se abre a Constituição, você vê de imediato no artigo 1º e as coisas não são à toa. A gente precisa procurar sempre, inclusive para aí o público que nos assiste, que faz concurso, a gente tem que procurar compreender a lógica, o conceito, o desenho, a arquitetura institucional de alguns institutos, como o próprio nome já diz, né? Então, quando a gente abre a Constituição logo no seu artigo 1º, a gente vê a República Federativa do Brasil, nosso país, se estruturar em alguns fundamentos. E, dentre esses 5 fundamentos, 2 já assumem uma importância muito grande no que diz respeito à defensoria. Então, o artigo 1º diz que a República terá como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana, né? Então, esse é um primeiro ponto de partida. Quando nós avançamos para o artigo 3º, ele traz os objetivos dessa República Federativa do Brasil.
Ele diz, olha, nós enquanto país, Há um encadeamento, enquanto institucionalidade, nós iremos nos orientar nesses objetivos. Está lá no artigo 3º. E aí, novamente, começo a buscar nisso a visão que vai desaguar na Defensoria Pública, que são exatamente essas finalidades que o Estado brasileiro traça. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Que é um tema que nos diz respeito muito nessa componente de olhar para os direitos sociais. Traça também como um dos objetivos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E traz como um terceiro fundamento exatamente promover o bem de todos sem preconceitos de nenhuma ordem, de nenhuma origem. Sexo, cor, raça, nenhum outro tipo de fator. No artigo 5º, aquilo que nos diz mais, começa a botar para o sujeito algo mais delimitado, um direito, a Constituição, no artigo 5º, que trata do rol de garantias de direitos individuais, ela traz uma disposição muito importante para nós, que é exatamente dizer que o Estado é uma garantia do indivíduo. O Estado prestará assistência jurídica, integral e gratuita aos necessitados. E, passando pelo artigo 1º, pelo artigo 3º, pelo artigo 5º, nós vamos desaguar no artigo 134 da Constituição, que é o momento em que a Constituição disse os seus fundamentos, disse os seus objetivos, colocou uma garantia de acesso à justiça, que o Estado tem esse dever de entregar à sociedade uma proteção para aqueles que necessitam do sistema jurídico. Ela, no artigo 134, ela coroa todo esse discurso que ela vem traçando desde o seu início, construindo um braço operacional, construindo uma instituição com esse papel de olhar para esse segmento, para os segmentos hipossuficientes, vulneráveis, desfavorecidos, que é exatamente a Defensoria Pública. Eu até peço para ler o artigo 134, porque dá essa noção concreta do que a gente está colocando aqui, do que é o papel, para que as pessoas conheçam bem essa arquitetura constitucional da instituição, né? De onde é que ela deita suas bases. Há um encadeamento lógico, racional, né? A Constituição e o legislador não joga palavras fora. Não joga palavras fora. A gente tem que procurar entender esses lineamentos, porque aí a gente passa a ter essa visão um pouco mais conceitual. O legislador não coloca palavras inúteis, né? Não coloca palavras inúteis. Então, o legislador constitucional é ainda mais qualificado nisso, né? Então, ao dizer esses objetivos, fundamentos e essas garantias, ele diz no artigo 134, a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, aí vem nossas atribuições básicas, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Então, se pudermos falar da Defensoria, inclusive, para quem nos ouve, seja estudando para concurso, seja prestando conta à sociedade, o seu programa aqui nos traz essa oportunidade de levar um pouco essa possibilidade de prestar conta da nossa instituição. O importante, meu caro Fabrício, é que a gente fica tendo uma visão tridimensional da Defensoria, né? Perfeito. Porque a gente vê lá o defensor postulando, etc, etc, mas desconhece que por trás há todo um encadeamento lógico, né? Dos papéis, das funções, etc, e com previsão constitucional. E aí, exatamente isso. A Constituição de 88, ela traz a Defensoria para esse patamar constitucional que, hierarquicamente, simbolicamente, é o mais relevante e nos coloca nos ombros essa carga de deveres. Qualquer servidor público, um magistrado, um promotor, um defensor e qualquer outro servidor público, ele tem que, primeiramente, olhar os seus papéis, olhar o seu cargo como um núcleo de prestação em que ele vai desenvolver os seus deveres. Esse deve ser sempre o norte do papel de qualquer pessoa que integra o Estado, né? Sejam os seus mandatários políticos, sejam aqueles que chegaram lá através de concurso público. Então, esse é o desenho básico da Defensoria em patamar constitucional, se a gente pudesse falar. Eu vou querer, Fabrício, o nosso diretor de estúdio já fez ali um sinal, ele aqui funciona como uma espécie de censor. Ele é o nosso Catão o Velho, porque tem Catão o Moço, ele é o Catão o Velho, o censor. Então, já fez um sinal ali e eu devo ser obediente, porque no ambiente onde não há
obediência vira anarquia. Então, vou pedir permissão por favor, ao ilustre amigo para fazer uma pausa brevíssima e pedir permissão também aos nossos telespectadores, porque a gente vai e retornamos rapidamente, agradecendo sempre a grandeza dessa audiência.